Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, aonde quer que você esteja, que horário que você nos ouça, aqui estamos com uma alegria imensa de podermos estar juntos. O programa Jesus Cuidando de Você está começando e ele vem ao ar todos os sábados às 10 horas da manhã, onde nós podemos refletir, conversar, criar um clima de amizade, de fraternidade, e assim poder irradiar toda a alegria que Jesus traz para a gente, para todo esse planetinha, que está precisando tanto de alegria, está precisando tanto de amor, né? Vamos lá? Vamos aprender a amar juntos? Então, vem, dá a mão para a gente. Pode comentar, pode compartilhar, pode criticar, pode fazer o que você quiser, tá bom? Então, vamos juntos. Vou passar para a Jeane, para que ela possa fazer a nossa preparação para amanhã desse sábado. Olá, amigos. É uma grande alegria estarmos aqui juntinhos. Tem mais um Jesus cuidando de você. Adorei essa chamada da Soninha. Vamos aprender a amar juntos? Coisa boa, né? Aprender a amar. E a gente aprende observando os comportamentos daqueles que estão ao nosso lado e que já estão um degrauzinho mais acima, mas, acima de tudo, a gente aprende através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E nós estamos aqui juntinhos para isso hoje, estudarmos um pouquinho esse Evangelho que é uma sementinha, né, de luz dentro de nós. Vamos, então, fechar os nossos olhos físicos, para que possamos nos reconectar ao nosso Mestre amado, às suas vibrações de paz, de amor. Vamos nos sintonizar a Ele, sentindo a sua presença amiga, sentindo as suas vibrações de paz. E ao sentir o nosso Mestre, percebemos que uma mudança acontece dentro de nós. Elevamos os nossos pensamentos, aquietamos as nossas emoções. Como é bom sentir Jesus. Como é bom, Mestre amado, sentir as vibrações do seu amor atuando em cada um de nós. Rogamos para que neste momento de oração possamos ser atendidos em nossas reais necessidades. Solicitamos, Mestre amado, energias curativas, balsâmicas, para o alívio das nossas dores morais, as nossas dores físicas. Alivia, Senhor. Alivia as nossas dores. Seja nesse instante um bálsamo para as nossas almas. Abra, Mestre amado, a nossa visão espiritual, para que possamos enxergar o verdadeiro sentido da vida. Ajuda-nos, Mestre, para que possamos exemplificar os seus ensinamentos, que a cada dia chega até nós. Que possamos olhar cada irmão com as lentes do amor, compreendendo os seus equívocos, reconhecendo as nossas falhas e, acima de tudo, aprendendo, Mestre, aprendendo a caminhar, segurando em suas mãos, observando os seus passos. És um farol a nos guiar.
rumo à nossa felicidade e à nossa evolução. E é por isso que lhe rogamos para que esteja conosco sempre, cuidando de cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Ai, como é bom sentir Jesus, amigos. A gente vem assim tão eufórico, né? Tão no automatismo, na agitação do dia e da semana. E quando a gente inicia com a oração, a gente vai sentindo aquela paz, aquela tranquilidade. É a presença do nosso Mestre, né? Amigos, hoje nós estaremos refletindo a lição de número 2, que se intitula Desculpar. Ela se encontra no livro Ceifa de Luz, uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel vai trazer uma fala de Jesus registrada em Mateus, capítulo 18, versículo 22. Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Uma frase bem conhecida, né, por todos nós. Vamos então ouvir os comentários de Emmanuel. Atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. De certo que o mal contará com os empreiteiros que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Entretanto, em nossa feição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência, vale perdoar, sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Recorda que acima da crueldade encontramos junto de nós a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer cada dia. Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Quem, na sombra terrestre, distinguirá toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Dispõe-te a desculpar hoje, infinitamente, para que amanhã sejas também desculpado. Observa o quadro em que respiras e reconhecerás que a natureza é pródiga de lições no capítulo da bondade. O sol revela generoso o monturo que a injúria, convertendo-o sem alarde em recurso fertilizante. O odor miasmático do pântano, para aquele que entende as angústias da gleba, não será mensagem de podridão, mas sim rogativa comovente, para que se lhe dê a bênção do reajuste, de modo a transformar-se em terra produtiva. Tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos orientem às horas. Não ouvides que a própria noite na terra é uma pausa de esquecimento, para que aprendamos a ciência do recomeço em cada alvorada nova. Faze a outrem aquilo que desejas
perdão. Faze a outrem aquilo que desejas te seja feito. Advertiu-nos o amigo excelso. E somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiremos em passo definitivo o reino do eterno bem, com a ausência de todo o mal. Mestre, Emmanuel sempre toca os nossos corações. E aí, amigos? Difícil, né? Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe nesse sábado. Que nós possamos refletir sobre um tema tão importante quanto esse, né? Desculpar, perdoar. E assim, a gente fica refletindo sobre a grandeza de nosso mestre e amigo Jesus, médico das almas, terapeuta de todos nós. E a recomendação do Cristo é simples: desculpar e perdoar, porque ele sabe que grande parte das nossas enfermidades acontecem por guardarmos mágoas e ressentimentos. Então, à medida que nós exercitamos o perdão e as desculpas, na verdade, nós estamos cuidando da nossa saúde física e da nossa saúde espiritual. Então, Emmanuel foi bem enfático em dizer a importância de prestarmos atenção na natureza e de tudo aquilo que nos parece ruim, nós tirarmos algo de positivo e de produtivo para a nossa vida. Assim fazia Jesus. Jesus nunca acusou ninguém. Ele fazia as curas e ele sempre deixava uma orientação: vá e não peques mais. Porque é através das nossas próprias escolhas que nós vamos adquirindo as enfermidades. Então, desculpar é importantíssimo, porque nós, que ainda somos espíritos de terceira ordem, nós estamos constantemente nos equivocando e necessitamos que os outros nos perdoem e nos desculpem. E nós também precisamos exercitar esse perdão e essa desculpa para com os outros, porque assim a nossa vida torna-se mais leve, mais equilibrada, nós conseguimos nos desapegar e a vida flui de uma forma tranquila, de forma a nós aproveitarmos a nossa reencarnação para o verdadeiro objetivo, que é nos libertarmos, que é nos melhorarmos, nos iluminarmos, sem nos preocuparmos com o outro. A nossa única ocupação deve ser nós mesmos, nosso processo evolutivo. Porque ninguém vai cobrar de nós a não ser a nossa consciência. Então é importante nós aproveitarmos essa existência para focarmos em nós, no nosso objetivo de vida. O que nós estamos fazendo aqui para nos melhorar? E no finalzinho, Emmanuel, no último parágrafo, ele nos dá a chave desse contexto, que é a caridade e a humildade. No momento que nós buscamos exercitar a caridade com humildade, nós estamos nos libertando e nós não perderemos tempo com mágoas, com ressentimentos, que só vai nos atrasar, só vai nos fazer mal e não vai nos trazer nada de bom. Por isso é importante nós aprendermos o que Jesus falou: perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitamente, porque assim nós vamos nos libertar de nós mesmos. E aí, meninas? Sabe o que eu estou pensando aqui, Marco? Porque, na verdade, Emmanuel está falando do perdão, mas ele usa o desculpar. Exatamente. Né? Que não é a mesma, tem uma diferença. E Emmanuel ele é cirúrgico, né? Ele faz as coisas, coloca ali de uma forma. E aí eu fiquei pensando, qual seria, para mim, Sônia, desculpar é um passo antes do perdoar, porque o perdoar é mais difícil. Isso. Né? Então, talvez por isso ele traz o desculpar, para que a gente possa ser mais motivado, tenha mais entendimento. Por que eu digo desculpar? Porque
é social, né? Você pisa no pé de alguém, você pede desculpa, bom, tudo bem, né? Ou alguém pisa no seu pé e você desculpa, porque nesse momento talvez a gente tenha a ideia de que o outro não fez por querer. Então a gente não se sente tão ofendido. Quando é o perdão, eu acho que essa ideia é mais difícil, é como se o outro tivesse alguma coisa contra nós, né? Que ele fizesse aquilo por querer. E aí ele vem aí logo no início dizendo que não, às vezes o mal vem pela ignorância, né? Então, o outro é mal por ignorância, o outro pode ser mal porque ele cresceu daquele jeito. Quantas crianças são criadas num lar e aprendem a ser arrogantes, né? Achar que só elas merecem, só elas precisam, e aí tratam mal o coleguinha, os funcionários, enfim, porque aprenderam daquele jeito, né? Então, isso acaba se tornando uma ignorância. Na hora que ele começa a estudar, a vir para as palestras, a estudar Emmanuel e tal, e a gente começa a refletir, a gente diz, não, não é bem do jeito que eu estou pensando, né? E aí desculpar e perdoar acaba ficando parecidos juntos, né? E a gente pode aceitar que o outro pode ter errado por ignorância, pode ter errado por dor. Quem somos nós para saber o que passa no coração do outro, né? O que o levou a ser daquele jeito? Hoje, só para completar a ideia, a minha faxineira chegou aqui, a minha secretária, e ela veio falando que tinha um acidente na linha amarela, tal, que parece que o motorista passou mal, o carro capotou e pegou duas pessoas que vinham de moto. E aí ela falou assim, mas a moto era roubada e ele era o ladrão. Aí eu falei, opa, peraí, mas nem por isso ele precisava ser morto na linha amarela, atropelado ali, né? Vamos pensar. Mas na cabeça dela, isso é tão normal, ainda bem que mais um ladrão foi morto. A gente nem sabe, né, o que acontece com os ladrões quando eles vão para o mundo espiritual. É melhor, às vezes, deixá-los aqui, né? Mas é isso, esse é o exemplo da ignorância. Aí você precisa sentar e conversar com essa pessoa, né? Para ela, aí ela é a verdade. É isso mesmo. É isso. A desculpa é o primeiro passo, né? Desculpa, pode falar, Marcos, pode falar. Depois eu falo. Não, era só isso mesmo, conforme a Soninha falou, a desculpa é o primeiro passo para o perdão. E às vezes as pessoas guardam uma mágoa, alguma coisa, por anos, não é? Isso só faz mal a ela mesma, né? E não, às vezes a pessoa que fez a mágoa nem percebeu que magoou aquela pessoa daquela forma, né? E o que acontece com isso? A pessoa que fez nem lembra ou não sabe que aquilo chegou a magoar tanto aquela pessoa. E aquela pessoa guardou por tanto tempo esse sentimento de mágoa, né? Que a outra fez para ela. O que acontece nessa vida dessas duas pessoas? É uma pergunta. Da Depois. Fala, Jeane. Fala sobre a luz do realidade, elas ficam ligadas, né? Ligadas energeticamente. Há um vínculo aí energético, né? E enquanto não houver esse perdão por parte de uma, né? De uma das partes aí, elas vão continuar, elas vão permanecer unidas por esses laços, porque nós nos unimos tanto pelos laços do amor quanto pelos laços do ódio, do rancor, da raiva, né? E é muito interessante de você trazer isso, porque essa mágoa que nós guardamos, eu já ouvi algumas pessoas falando isso. Eu não vou perdoar, eu não vou desculpar, porque fulano não merece. Né? Como se o ato de perdoar fosse somente benefício para o outro. E a gente se esquece, né? A gente se ilude, porque o perdão, antes de tudo, o maior beneficiado somos nós, né? Porque nós vamos nos libertar desse peso energético na nossa caminhada.
Quando a gente consegue perdoar o outro, e não necessariamente o outro precisa saber, porque o perdão, o mais importante é o que acontece dentro de nós. Eu não preciso chegar até o outro e pelo meu falar, eu pedir perdão ou perdoar, né? Esse movimento é interno, né? A gente se liberta energeticamente desse peso que atrapalha a nossa caminhada, nos traz dores, sofrimentos, doenças, né, Soninha? Doenças psicossomáticas. Então, é muito transforma em doença física, né, às vezes. Sim. Sempre. Eu acho que a gente já pode... sempre não, né? Há evidências de que é sempre. Né? E a gente não pode dizer sempre, porque sempre é 100%, mas é muito provável. Por quê? Eu me lembrei agora antes, nós estávamos, e a Dê também estava nessa reunião, estávamos já estudando o livro Entre o Céu e a Terra, né, do Emmanuel, no capítulo em que a Odila, que é a primeira mulher do Amaro, que desencarnou, e aí ele contraiu novas núpcias com a Zulmira, né, não sei se vocês lembram, e aí a Odila fica obsediando a Zulmira, a segunda mulher, por ciúme, por raiva, por isso tudo. E tem um capítulo, que é esse capítulo que nós estudamos na segunda, que é lindíssimo, né? Onde um ser de luz, que é a Clara, vem mostrar para a Odila o quanto que ela está se fazendo mal, como você falou, Jane, sabe? Quanto perdoar seria libertador. E o quanto ela, ao invés de ter raiva, e até de... Porque o que acontece? Quando a gente começa a se deixar por essas mágoas e raiva, a gente começa a criar histórias. Então, ela já lá criou que a segunda mulher tinha matado o filho. E aí ela diz, mas como você pode garantir isso? Isso estava no planejamento reencarnatório dele, né? Então, ela acaba percebendo que aquilo só faz mal para ela. E aí que ela pode, ao invés de ter ódio, ter amor e ajudar o marido que ela tanto amava, né? Agora numa novas núpcias. Muito lindo mesmo, né? E bom exemplo para a gente. E um bom exemplo aqui para o nosso estudo. Um bom exemplo mesmo. Então, agora a pessoa que não sabe que ofendeu, recebe essa carga negativa, mas ela não sabe que ela ofendeu. Então, a espiritualidade trabalha aí para que a pessoa não sabe que ofendeu. Então, como que ela vai fazer? Ô, Declair, a gente primeiro tem que pensar assim, o que é não saber? Sabe? O que é não saber? Porque, muitas vezes, a pessoa não se permite ter o autoconhecimento para lidar com as emoções. E tem um ditado lindo, que eu não me lembro de quem é, que diz assim, fale as palavras, alguma coisa assim, use as palavras desde que elas possam ser como o seu silêncio. Né? É alguma coisa parecida com isso. Então, assim, se você não tem certeza, não fala. Porque normalmente você ofende o outro porque você faz um julgamento do outro que não é sobre o teu padrão, não é o dele. É como eu falei ainda há pouco. A gente não sabe o que motivos levaram uma pessoa a ser cruel, a ser criminosa, a ser arrogante, né? Então, quando você entende que aquilo é daquela pessoa, você não vai falar. Agora, uma coisa que a gente precisa aprender, talvez, estou magoada, me magoei, não gostei. Então, pedir muita ajuda aos benfeitores para que você consiga conversar com aquela pessoa de uma forma clara, né? De uma forma assim, eu me senti magoada, eu me senti mal. Não sei se foi essa a sua intenção, mas eu preciso te dizer isso. E, primeiro, que isso é educativo, né? E, segundo, que a outra pessoa pode dizer, realmente eu nem pensei nisso, não era isso que eu queria dizer. Eu me lembro de várias situações na minha vida que eu ofendi alguém porque eu dei a minha opinião quando não era para dar.
né? Então, a gente, às vezes, tem que aprender a ficar quieto. Agora, quando a gente não consegue fazer isso, aí vem o que a Jeane também já falou. A gente precisa orar, a gente precisa meditar, a gente precisa visualizar aquela pessoa na frente da gente e pedir o perdão. Aí os benfeitores se encarregam de fazer o resto, não é não? É verdade, eu aprendi a fazer isso com o Ho'oponopono. Eu peço perdão, eu sinto muito. Eu fico o dia inteiro falando isso porque eu não sei a quem eu ofendi, então eu alguma coisa, né? Vai no vento, vai se espargindo por aí. E eu fico pedindo perdão, porque eu não quero desencarnar com esse peso, não. E eu já estou com um pezinho lá, né? Porque eu vou fazer 80 anos. Então, né? Aí a gente tem que começar. Já que eu comecei a aprender tão tarde, eu tenho pressa de fazer isso tudo. Pedir perdão. Mas tem momentos que nós não temos mesmo essa consciência do que nós estamos causando ao outro, porque, na verdade, não é o que nós falamos, é como o outro recebe a nossa fala, não é? Imagina as pessoas que chegavam até Chico e que, de alguma forma, tentavam julgá-lo, condená-lo, agredi-lo. Chico, aquela docilidade, aquele amor, ele não se sentia agredido, ofendido. Então, o peso maior está na maneira como nós recebemos o que nos chega, né? Porque, às vezes, a fala do outro pode ser maldosa, mas se aos nossos ouvidos não tiver o peso da maldade, nada irá acontecer conosco, porque nós estamos vibrando numa outra faixa. Então, não é o outro que nos fere, somos nós que nos sentimos feridos. E por isso a necessidade desse perdão, para que a gente possa acordar e se libertar disso. E mesmo que estejamos equivocados, perdão, mesmo que o outro, né, esteja equivocado, é tão bom, é tão libertador quando mesmo a gente tendo a razão, quando a gente acha, né, que tem a razão e a gente se coloca no lugar de pedir perdão, isso é tão libertador. Eu já vi alguns casos assim, em que a pessoa que se sentiu, né, ofendida, que foi ofendida, que se colocou nessa posição de ir até o outro e pedir perdão. E isso foi tão libertador para essas duas criaturas, e como aquela que foi agredida e se colocou nessa posição de pedir perdão, se elevou, como ela cresceu naquele momento. Então, eu acho que é muito mais a forma como a gente recebe todas as agressões que chegam até nós. Se o nosso olhar for sempre um olhar de amor, de compreensão, né, entendendo que aquela criatura é muito mais ignorante do que má, que talvez ela não tenha noção do peso das suas palavras, do seu comportamento, eu acho que a gente fica bem se a gente tiver esse olhar de compreensão. Nós é que sairemos ganhando com isso. Agora Você sabe que algumas vezes aconteceu isso comigo e eu ficava muito, muito triste, muito remoendo aquilo que a pessoa me falou, sabe? Remoendo. Então, agora eu entendo que a gente não tem que guardar, não. A pessoa estava num momento, sei lá, um momento de infelicidade, num momento que foi uma coisa infeliz que ela falou, não tinha que chegar a mim, né? Ela falou para mim, mas não tinha que chegar a mim, mas não chegava. Agora eu entendo isso. Então, Você sabe que eu estou pensando aqui, que tem um parágrafo aqui que ele fala o seguinte, ele diz assim, dispõe-te a desculpar hoje infinitamente, para que amanhã sejas também desculpado. Então, todos nós, isso até que a ciência chama de humanidade plena, né? Humanidade comum, é porque todos nós somos iguais.
Cada um está num momento, cada um está numa fase da sua evolução, mas todos nós ainda precisamos de desculpas. E eu ainda penso um pouco mais, não é regra geral, mas algumas vezes o nosso comportamento, a nossa atitude, o nosso olhar, o nosso falar, às vezes muito superior, pode provocar uma certa inveja, digamos assim, no outro. Ou até mesmo que você não faça nada. O seu jeito iluminado de ser pode provocar uma inveja do outro, porque, afinal de contas, ele ainda não conseguiu. Então, essa inveja faz com que ele se sinta inferior. E para ele não se sentir inferior, ele ofende para crescer diante de você. Totalmente equivocado, é óbvio, né? Então, o que eu quero lembrar aqui? Que às vezes nós, mesmo sem querer, provocamos no outro uma reação. Mas isso também não é problema nosso. A gente tem que seguir adiante, evoluindo e tentando fazer o nosso melhor, mas sabendo que talvez tenhamos uma responsabilidade involuntária nessa história toda, né? Quantos que não chegavam a Chico criticando, com inveja mesmo, querendo ser um espírito como ele, né? Então, isso é. E uma outra coisa, rapidinho, é falar um pouco, que eu gosto sempre de lembrar da ciência, dessa parte da nossa doutrina, né, que os estudos estão tão bons, que hoje a gente sabe que o trauma não é mais na mente, ele não fica guardado, não é só emocional, não é alguma coisa que te acontece e aí você reage emocionalmente. Por conta do nosso sistema simpático, parasimpático, sistema nervoso, que é o que nos regula para agir e para acalmar, o nosso corpo recebe a mesma carga. Então, muitas vezes, isso fica... Muitas vezes não, normalmente. Não há uma separação. O trauma está no corpo todo, né? Tem o Gabor Maté, que é um pesquisador fantástico de uma maneira de falar tão tranquila, e que ele diz isso: o trauma está no corpo, né? No corpo todo. Então, muitas vezes, a gente aciona, e aí, né, a gente trazendo aqui para a doutrina, quando a gente fala de corpo, a gente está falando também de perispírito, a gente está falando também do que a gente vai levar para uma outra encarnação, do que a gente está trazendo de outra encarnação. Então, muitas vezes, a pessoa não percebe, mas ela é atingida naquele trauma, e aí isso provoca uma erupção. Pode ser também. São tantas as respostas, né? É interessante vocês... Quando o meu filho desencarnou, logo depois, não, um tempo depois, eu recebi uma mensagem dele. Não é desculpar, aí ele falou perdoa, mas é um desculpar muito maior, né? E eu não aceitava aquilo, porque ele disse na mensagem, perdoa, e grifou embaixo. E eu aqui, como é que eu posso perdoar uma pessoa que fez isso com o meu filho, né? Como é que eu posso perdoar? Demorou muito, muito. Faz 20 anos, agora eu estou entendendo. Já vai fazer 25 anos que ele desencarnou. Então, os primeiros anos foram muito difíceis entender aquela perdoa, e grifado embaixo, quer dizer, ele acentuou que eu tinha que perdoar de alguma forma. Foi difícil, muito difícil, mas eu entendo que agora eu penso no assunto e eu sinto que eu realmente perdoei, sabe? Mas foi muito difícil. Foi muito doído para mim pensar que eu tinha que perdoar aquela pessoa. Foi muito difícil. Mas acredito que eu consegui. Eu me sinto agora tranquila em falar sobre o assunto. Sabe? Não tenho mais taquicardia, não fico remoendo isso tudo. Então, eu acredito que eu consegui chegar a isso. A perdoar, realmente. Escutando vocês falarem, eu achei interessante, né, a colocação de vocês, porque, assim, de uma forma figurada, uma pessoa que vem com a intenção de nos ofender, se nós imaginarmos simbolicamente, ela vem com um pacotinho na mão para nos entregar. Se eu me sinto ofendido, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele pacote pesadinho e vai ficar comigo, vai ficar pesando em mim.
Agora, se eu não quiser aceitar aquela ofensa, eu não vou pegar o pacote. E aí, eu não fico sentindo mágoas, ressentimentos. Então, assim, o grande X da questão está exatamente em nós aceitarmos as ofensas ou não. É uma escolha nossa. Se eu resolvo aceitar, eu pego o pacotinho da mão daquela pessoa e fico carregando o peso. Agora, se eu resolvo não aceitar, o pacotinho vai continuar com ela. Mesmo que ela queira me ofender de várias formas, eu não vou me deixar ofender, porque eu vou estar blindado contra aquela energia e não vou pegar o pacotinho para mim. E uma outra coisa que eu estava refletindo aqui é que a gente tem que perdoar. Porque se a gente hoje tem uma desavença, uma discórdia com alguém, se a gente não perdoar agora enquanto está a caminho, como Jesus falou, a vida vai se encarregar, né, de fazer com que a gente se perdoe. Como que isso acontece? A reencarnação. Nós vamos reencarnar na mesma família, no mesmo grupo familiar, às vezes como pai, filho, mãe, filha, às vezes como irmão, para exercitar o perdão e realmente aprendermos a nos amar. Então, de uma forma ou de outra, a gente vai aprender essa lição. Então, quanto mais rápido nós aprendermos, menos doloroso vai ser. Tem um capítulo do Fonte Viva, no capítulo 8, finalzinho, o capítulo intitula-se Obreiros Atentos. No finalzinho, ele diz assim: semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa a categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Quer dizer, a gente tem que ser, né, aprender a ser seguidor, né? E sendo seguidor, a gente tem que seguir os ensinamentos. Seguindo os ensinamentos, a gente vai sublimar isso tudo, né? Não vai se ofender. Uma vez, vou contar, eu me ofendi com uma coisa. Me ofendeu me chamando de Amélia, porque eu sempre gostei de cozinhar. Então, eu convidava as pessoas para ir lá em casa, eu fazia sobremesa. Então, era uma época de Natal, antes do Natal, fiz um jantarzinho em casa para desejar Feliz Natal para todo mundo, e eu fiz o panetone em casa, porque eu adoro cozinhar, gente. Então, por que não fazer o panetone em casa? Aí chegou essa pessoa, um pacotão na mão, falou assim: nossa, o panetone gostou, você gostou? Te dou a receita, eu que fiz. Nossa, Declaire, você é tão Amélia, entendeu? Falou para mim, tentando me chamar de Amélia. Amélia é aquela mulher que é a mulher de verdade, né? A Amélia que era a mulher de verdade. E o pacotão, eu não cheguei a pegar o pacote, porque eu falei, realmente, eu me sinto Amélia, porque eu adoro fazer essas coisas, para oferecer para vocês, entendeu? Então, o pacote não chegou. Chegou a mim, mas eu não carreguei o pacote, devolvi. Ficou com ela o pacote. É bom. Isso é bom. Você sabe que tem aqui uma frase que me chamou a atenção, que ele diz assim, é a última do texto, é somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiremos, em passo definitivo, o reino do eterno bem com a ausência do mal. E aí a gente fica pensando que nós estamos todos interligados. Não existe Jeane, Marcos, Declair, Sônia, Diego. Não existe isso. Existe uma humanidade, existem os filhos de Deus na Terra para evoluírem junto com esse planeta. E é isso que a gente precisa fazer. Então, o perdão, ele não está falando aqui de desculpar o outro só. Ele fala o tempo todo de desculpar e ser desculpado. Porque através dessa reciprocidade é entender que eu faço mal também, que eu ainda não sou perfeita. Então, se eu não sou, aí eu começo a entender que o outro também pode não ser. E aí, se isso viesse de lá para cá, a gente estaria num mundo já de regeneração há muito tempo. O que dificulta é que a todo momento, eu acho que a gente está num momento, é uma opinião minha agora, a gente está num momento muito... que a gente precisa ter muito cuidado, porque senão a gente entra em ondas vibratórias, né?
porque tem sempre alguém contra e alguém a favor. E aí você pode escolher onde eu quero ficar, a favor ou contra. E o a favor ou contra pode mudar também, porque é a favor de quê? É contra o quê? Então, essa frase eu acho que a gente tem que pegar, escrever, botar na porta da geladeira e lembrar que é recíproco, é lembrar que eu ofendo, eu também ofendo sem querer, e com certeza alguém fica magoado comigo porque segurou meu pacotinho, graças a Deus, Senhor, porque os meus pacotes estão pesados, e aí a gente vai andando adiante, né? E aí, só para terminar e passar para vocês de novo, eu me lembro de quando a gente fala de obsessão. A obsessão, na verdade, também é uma cadeia, uma prisão entre o obsessor e o obsediado, se não existe o perdão. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu estou com obsessor. Aí quem não está, né? Os espíritos nos influenciam de ordinário, então está tudo bem. Então, o que eu digo? Mas o que eu fiz na outra vida para este monstro estar aqui, né? Muitas vezes assim. Não, gente, meu irmão me perdoa. Eu não sou mais essa pessoa que você está vendo. Vamos lá, me dá um tempo, percebe o que eu estou fazendo. E aí muda de atitude. Porque isso vai ser libertador para ele. Isso é uma caridade. Eu acho que a gente precisa pensar nisso. É claro que não são todas as situações, né? Mas a gente precisa pensar nisso também, né? E acabar com essa história de obsessor. O obsessor é um ser como nós, um ser que sofre, um ser que sente dor, que é cruel, que muitas vezes precisa de regra, precisa de ser contido por espíritos superiores, enfim, cada um com a sua. Mas, em essência, a gente precisa pedir perdão ao obsessor, eu acho. Eu peço. Eu acho, Soninha, que, na verdade, eles são grandes educadores, são grandes amigos que nos mostram aquilo que nós ainda precisamos trabalhar em nós, né? Porque a gente sabe que isso se dá através da afinidade, né? Da sintonia. Então, quando eles se sintonizam a nós, justamente vem nos mostrar que existe algo ainda em nós que nós não percebemos, que precisa ser trabalhado, que precisa ser edificado, transformado, né? Então, precisamos agradecer a essas oportunidades que nos chegam de nos levar ao autoconhecimento, de perceber as sombras que precisam ser iluminadas dentro de nós. Diante das obsessões precisam se modificar. E às vezes a gente não precisa nem falar nada, né? Só um pensamento ruim, não já. Nossa. Somos nós que atraímos. É isso aí, pessoal. Eles estavam falando aqui, eu viajei um pouquinho, né? Eu fiquei pensando em Jesus, no amor que ele tem pela humanidade. Quanta estrada que nós temos ainda para caminhar para chegar nesse patamar de amor, né? Porque Jesus falou que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. E ainda fala, amai-vos como eu vos amei. Então, para nós amar, né, toda a humanidade como Jesus amou, nós temos um longo caminho pela frente. Nossa. Eu lembrei de uma historinha, né, bem cômica, que tinha uma senhora espírita muito dedicada à doutrina, trabalhadora, afinca, só que ela tinha um esposo que era muito bronco, né, muito perturbado, vivia incomodando ela, mas ela sempre estudando o Evangelho, tinha muita paciência com ele, tinha muita tolerância, fazia tudo para ele, mas ela já não aguentava mais, ela já não estava assim suportando, né, todo aquele incômodo, toda aquela má educação do esposo. Mas ela, espírita cristã fiel, continuou ali firme e forte, né, até o final da existência. Ele desencarnou antes dela e logo depois ela veio desencarnar e ela chega toda feliz no plano espiritual, né, junto aos mentores, porque na cabeça dela ela tinha cumprido com a missão dela e nunca mais ela veria aquele homem que tinha feito tanto mal a ela.
E ela percebeu algo de estranho assim, no semblante dos mentores espirituais, né? Eles estavam assim, meio sérios, né? E ela não compreendeu o porquê. E aí, depois, conversando, ela ficou sabendo que ela teria que retornar na próxima reencarnação casada novamente com aquele homem. E ela fica incomodada, mas como que pode? Ele me tratou tão mal. Eu fui fiel ali à doutrina, segui os preceitos direitinho, respeitei ele, cuidei dele, até na doença dele. Eu tolerei ele, vou ter que voltar com ele. Aí os mentores viraram e falaram exatamente isso. Você apenas tolerou, você não amou. Então agora você vai voltar para aprender a amá-lo. Lição, né? Que lição maravilhosa. Para Essa acontecer, reflexão. tem que encarnar umas 20 vezes. O marido dele. Há uma grande diferença. Eu acho que essa reflexão do Marcos aí ficou assim, calor fundo em todo mundo. Então, eu acho que está na hora da gente começar a processar isso um pouquinho no corpo, né? Através da nossa meditação, da nossa visualização, né? Que não é bem uma meditação, mas é um encontro com o nosso mestre. Então, que a gente possa, nesse momento, entrar em oração e agradecer por tudo que aconteceu aqui, por tudo que a gente pensou, que a gente falou, não só nós, mas vocês também. Isso vai nos trazendo a presença desse mestre amado. E você pode até fechar os seus olhos e sentir a aproximação de todo esse amor que Jesus tem por nós. Isso faz com que o nosso corpo se acalme, que a nossa mente se acalme. E a gente pode prestar atenção na respiração, no ar que entra lentamente e sai mais lentamente ainda, nos trazendo o processo de vida e acalmando tudo que precisa ser acalmado. Ah, Senhor Jesus, como temos caixinhas pesadas em nossas mãos, em nossas costas, em nossa bagagem. Arrastamos correntes muitas vezes, porque ainda temos dificuldade de amar. Muitas vezes toleramos, mas não amamos. Fazemos por obrigação, fazemos porque achamos que é o nosso dever. Amar não é dever. Amar é muito mais do que isso. Amar é dar e sentir-se presenteado. Não fazemos o amor pelo outro, mas por nós, pela humanidade inteira. Então, que nesse momento, em oração, possamos trazer a imagem do Mestre Jesus, visualizá-lo, percebê-lo, imaginá-lo diante de nós. Ah, seu sorriso meio, seu olhar que nos penetra e que nos acolhe e aquece o coração. Veja Jesus da melhor forma que você tiver na sua memória, na sua lembrança, na sua imaginação. E Ele está aí, diante de você. Ele lhe estende as mãos e você ouve a sua voz dizendo: filho, filha, eu te amo muito e vim aqui te ajudar a se desfazer das suas caixinhas pesadas, de mágoas, rancor, das ofensas que você acolheu. Entregue-as a mim, se desejar, porque Jesus não nos força nada. Ele nos dá a verdadeira oportunidade de escolher. E aí, você pode entregar pelo menos uma das suas caixas? 2, 3? Faça isso. Faça isso com o coração.
Faça isso diante do Mestre que mais nos ama, do irmão maior que temos. Ele vai te ajudar. Com certeza ele já te ajuda. Mas quando você se abre para ele, tudo se torna muito mais fácil, muito mais tranquilo. Não é de hoje para amanhã, nem de amanhã para depois, mas já começou a mudar em você. E você sente isso porque uma sensação de bem-estar, de paz, algo, até mesmo nada, já dá para perceber. Perceba isso. Mãos livres, vá para Jesus. Corra e veja-se como uma criancinha, um menininho, uma menininha, ainda em idade recente, na primeira infância. Abrace Jesus como as crianças nos fazem, com toda sinceridade, com todo amor e ingenuidade. Sinta-se no colo desse irmão. Sinta-se como um filho acolhido. Uma criança que foi machucada e que agora recebe todo o carinho, todo o amor que merece. Aproveite disso. Continue em prece. E você vai percebendo que aquela criança pequena no colo de Jesus está recebendo tanto amor, tanto cuidado e até mesmo curas, que você vai crescendo. Você se vê um pouquinho maior, adolescente, um pouco mais jovem, até que você se percebe como é hoje, mais renovado em suas emoções, renovado em sua fé e renovado até mesmo no seu amor. E aí você abraça Jesus, agradece, permanece ao nosso lado. Vamos nos voltando, nos trazendo de volta, num caminho lindo de flores, de paz, de natureza. Isso. Vai se trazendo de volta para o seu corpo, para a sua respiração, sentindo novamente o ar entrando e saindo, encaixando-se perfeitamente no seu corpo, sentindo-se muito bem e trazendo todo o registro desta maravilhosa experiência com o Cristo Jesus. Volte, traga-se de volta com muita paz, com muita alegria, com muita gratidão. O amor está dentro de nós. Deixemos-o brotar. Seja bem-vindo de volta. Quando desejar, abra os seus olhos, se mexa, sorria e sinta muita paz. Tudo bem? Tchauzinho para os nossos amigos. Hoje eu encerro o programa. Então, meus amigos queridos, não cansamos de dizer o quanto é bom estar aqui, porque estamos, neste momento, numa ligação direta com os nossos benfeitores, não apenas com Jesus, mas com tantos amigos que muitas vezes nem percebemos, mas eles estão sempre conosco, que nós possamos sempre lembrar de não esquecer que Jesus é o nosso maior amigo, nosso modelo, guia e caminho para o reino dos céus. Então, como ele nos fala de amor, que o amor nos una, a luz nos proteja e que tenhamos uma excelente semana. E até o próximo sábado. Beijo grande. Compartilhem.